Olá! O Politizando com Érica Barbosa vai falar sobre o dia 19 de março, o Dia Internacional do Serviço Social. Eu não poderia deixar de falar com vocês, principalmente com os profissionais dessa área, dessa categoria, sobre os desafios e as possibilidades no campo de atuação na área de serviço social. Essa profissão, que é muito recente, se você analisar no contexto histórico, também enfrenta aí várias nuances de mudança. A sociedade, ela é dinâmica. Nós passamos por um processo de mudança do contexto econômico, político e social. E, atualmente, essa profissão ela está sendo regida pelo Código de Ética de 1993. E esse código ele preconiza vários princípios, dentre eles democracia, justiça social, equidade, pluralismo, liberdade como elemento central, que é muito interessante ser frisado aqui, justiça social como foi preconizado e dentre outros. Dessa forma, como assistente social de formação, também como educadora, eu deixo para vocês algumas reflexões. Muitos estudantes que estão no curso de serviço social, muitas pessoas que formaram em serviço social, estão encontrando-se no momento, na atualidade, desempregadas. E outros estão sem perspectivas na área, pela qual se formou. Muitas pessoas têm assim um sentimento, de o que eu vou fazer depois que eu formar, Érica? O que será realmente do futuro dessa profissão? Essa profissão ela tem alguma relevância técnica? Ela tem alguma relevância para o contexto social? Lembrando que o objeto de trabalho do serviço social é a questão social. E eu pergunto para você que está acompanhando a live, que está acompanhando esse vídeo. Os problemas sociais, eles aumentaram, eles diminuíram, eles foram solucionados ou ainda precisa ser estudado e nós precisamos criar novas soluções? Os problemas sociais que estamos passando, eles são pontuais ou são complexos? Ou eles são um conjunto complexos e interligados? Qual é o perfil de profissional para atuar hoje, nesse cenário que nós estamos enfrentando diante de tanta dificuldade socioeconômica, política e espiritual também? São muitas as possibilidades e são muitas as limitações. Verificamos que um dos grandes problemas para a atuação do serviço social e para a expansão dessa profissão, dessa categoria para ser reconhecida, se dá principalmente pelo quê? Pela falta de coletividade. O individualismo ele está de uma forma muito acentuada nas pessoas. E a própria categoria profissional de profissionais que atuam, que se formaram e que também estão estudando sobre essa profissão, eles não conseguem desenvolver um senso crítico, reflexivo, necessário para o seu desempenho profissional. Muitas universidades, muitas faculdades estão com um olhar de formação profissional para o mercado de trabalho, com uma forma de inserir esse profissional logo que ele sair da graduação para o mercado de trabalho, no mercado de trabalho. Mas existe um ponto que eu gostaria de deixar aqui com uma reflexão, que é muito importante. Que mercado de trabalho nós temos hoje disponível? Qual é a realidade dessa área? Qual é a realidade do trabalho hoje? O que é trabalho? Qual o conceito de trabalho? Como ele se dá hoje? Então, por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque o mundo do trabalho, ele é globalizado, mundializado, flexibilizado, terceirizado, quarteirizado e assim por diante. Hoje o trabalhador ele está exercendo a sua força de trabalho, mas de contrapartida ele se sente inseguro. Não há mais nenhum tipo de estabilidade. Quando eu digo estabilidade, seja aonde ele vai encontrar o direito dele. Os direitos necessários, fundamentais para que ele possa se desenvolver
colocar aí a criatividade, a sua força de trabalho naquilo que ele está exercendo, naquilo que ele está executando. A insegurança, o medo, ela desarticula o mundo das ideias. E dessa forma o trabalhador ele não está conseguindo criar, ele está executando. Então, ainda que na formação em serviço social nós tenhamos tantas metodologias, como as metodologias ativas, para que o profissional ele consiga, treinar e desenvolver suas habilidades e competências, para realizar a função que compete a ele, é necessário que ele passe a quê? A refletir sobre o processo, a analisar o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, para que aquilo vai servir, quais são as dimensões filosóficas, críticas e sociais da sua função, do seu trabalho. O serviço social está perdendo muito espaço. E o espaço que ainda está disponível nas instituições está o quê? Institucionalizando a sua prática. E isso se dá pela falta de coletividade que essa categoria não tem. Isso falta pela falta de interação, articulação política. E o quê? E união entre os trabalhadores dessa área. E isso é importante para que eu possa colocar para você refletir. Outra situação é analisar as mudanças sociais, políticas e econômicas que não só o Brasil, mas o mundo vem passando. Hoje a gente se depara com várias propostas de lei para modificar, atualizar as leis que nós já temos. E uma dessas propostas é justamente a reforma da Previdência. E o que isso, Érica, vai interferir para o profissional de serviço social? Quando eu estudei, e quando vocês estão estudando, e quando você que já estudou, nós verificamos que como o assistente social atua na efetivação de direitos, nós vamos o quê? Nós vamos ter um posicionamento articulado, para intervir nos problemas sociais, para ser o quê? Um mediador, nesse grande conflito entre o capital e entre o trabalhador. Porque os interesses são totalmente divergentes. Mas um precisa do outro. Mas um também não pode se sobrepor ao outro. Mas o que está acontecendo ainda continua assim, a se sobrepor aos direitos da classe trabalhadora. As instituições governamentais, elas entendem que diante de crises econômicas, ainda é o quê? Ainda é necessário reduzir o pouco dos direitos que a classe trabalhadora tem. E o que acontece? O próprio assistente social, ele é o quê? Ele é também um trabalhador. E para não ficar no desemprego, as pessoas elas estão se submetendo a exercer essa profissão sem o quê? Sem levar em consideração os princípios, que regulamentam essa profissão, que fundamentam essa profissão, que dão sustentabilidade a essa profissão. É por isso que muitas pessoas dizem que a assistente social ela ajuda bandido. Não, nós não ajudamos bandido. Nós atuamos na efetivação dos direitos do cidadão, como também nós atuamos na orientação dos deveres desse mesmo cidadão. E nós também, exercemos a cidadania, porque eu sou cidadã, você também é. Com isso, a última reflexão que eu deixo para vocês é acerca, do qual é a perspectiva do serviço social daqui mais adiante. Vai depender muito de mim, vai depender muito de você. Nós devemos, como categoria, nos unir, falar sobre isso, buscar novas, mas que eu estou falando novas ideias, buscar novos contextos,
buscar novas formas de como mudar o quadro que nós nos encontramos. Qual é o quadro? Assistentes sociais que não entram em consenso, que vão contra o projeto ético-político da sua formação. Assistentes sociais que não se reconhecem vivendo o próprio contexto que o trabalhador está vivendo, de desemprego, desigualdade social, violência, insegurança, insatisfação, problemas psicológicos que são oriundos do próprio do próprio mercado de trabalho. Então, eu convido você a repensar um pouco sobre essa profissão, a correlacionar essa profissão no Brasil com outros lugares, a buscar fazer essa associação e interligação com o quê? Com o contexto político, econômico e social. Não tem como um assistente social dizer que não gosta de política. Nós temos que decifrar o mundo que a gente vive, para se pensar em novas medidas, em novas formas de quê? De trazer novos saberes, novas práticas para os problemas que nós estamos enfrentando hoje. A pobreza, ela sempre existiu, mas a pobreza de hoje existe uma nova roupagem, uma nova caracterização, um novo contexto. Eu não posso ter uma visão simplória dos problemas que nós enfrentamos hoje na sociedade e pensar, porque no tempo da minha avó era daquela forma e eles viviam muito bem. Será? E no tempo da nossa avó não tinha o que a gente vive hoje, não tinha os problemas que nós enfrentamos hoje, não tinha essas influências externas que nós temos hoje. O campo da assessoria e consultoria, ele é um campo que aqui no Amazonas ainda precisa ser muito explorado. São Paulo, Rio de Janeiro, o campo da assessoria e consultoria está, já criou um espaço. Em termos de estudos nessa área, nós verificamos que é muito escasso, porque são poucos os profissionais na área de serviço social que atuaram em assessoria e consultoria e que escreveram sobre isso e que podem trazer uma série de experiência para a gente. As literaturas que nós temos, os artigos, os relatos, que nós temos, são escassos e nós precisamos de direcionamento. Por isso também eu convido você para pesquisar, para pensar em um serviço social, com uma nova caracterização, com uma ampliação do seu campo de atuação e também com autonomia de atuação. Nós precisamos assumir um compromisso de estudar, de refletir, de explorar através de estudos os elementos problemáticos que a gente vive hoje. Então, no campo da assessoria e consultoria, ele é uma possibilidade para você que está desempregado. Érica, mas em que área de assessoria e consultoria eu posso atuar? Na área que você quiser. Porque o serviço social ele pode atuar em vários espaços, Ele pode atuar na área de educação, saúde, assistência, moradia, segurança pública, mulher, criança, adolescente. Então a gente verifica que existe o quê? Existe um leque de possibilidades. O que nós temos que criar hoje, na atualidade, são o quê? São novas formas, novas propostas, novas ideias. E eu sempre penso que em um momento difícil como esse econômico, é aonde pode surgir, Pode surgir, vai depender muito de você, vai depender muito de mim, vai depender através de um comportamento, resiliente, que pode surgir novas perspectivas, novos fazeres, novas maneiras de conduzir. Então, o campo de assessoria e consultoria, ele é um deles. O que eu verifico que muitos assistentes sociais estão seguindo padrões, estão seguindo manuais, cartilhas, modelo feito. Então, vamos ver uma possibilidade de criar algo novo
que venha se sustentar e que venha aí dar novas oportunidades. E que esse vídeo possa, né, ser compartilhado por vocês, onde vocês possam vir a comentar sobre o que eu estou colocando aqui, onde a gente pode, né, tá divulgando. Porque as instituições governamentais, elas têm que perceber que a intervenção na questão social, ela é necessária. O assistente social, ele não é um profissional que deve atuar de uma forma paternalista, que deve atuar de uma forma atrelada e moldada apenas pela concepção institucionalizada. Nós temos que ter liberdade de fazer valer a construção do projeto ético-político pelo qual muitos assistentes sociais antes de mim e antes de você lutaram. Para essa profissão chegar onde ela está hoje, ela sobreviveu através de lutas. E hoje, os assistentes sociais não lutam mais por uma causa comum. Eles estão fragmentados. Eles estão desassociando o campo dos saberes, o campo da atuação. Primeiro ponto dessa fragilidade é isso. Nós estamos lutando por causas próprias, não por causas coletivas. Então eu convido você para estar acompanhando o Politizando, para estar passando uma mensagem para mim dizendo: Érica, eu quero saber um pouco mais sobre esse campo de assessoria e consultoria. Eu quero entender um pouco mais sobre isso, que certamente eu vou fazer um artigo para vocês e também posso abrir uma outra live num outro momento para deixar de uma forma aberta a oportunidade de a gente conversar sobre isso. Então, eu deixo para vocês aqui um forte abraço. Permaneçam na luta, permaneçam consciente do papel profissional que essa profissão tem. Permaneçam consciente que essa desvalorização, ela não se dá apenas na área de serviço social, mas ela está se dando em várias áreas. Mas, para que a gente possa permanecer firme e forte, nós precisamos o quê? De união. A gente precisa que essa categoria se una, venha conversar, venha dialogar, venha utilizar os espaços necessários para se articular e criar novas formas para poder lutar pela permanência, pela ampliação dessa categoria e pela relevância, ou seja, o reconhecimento que ela deve ter nos campos de atuação no qual nós estamos aí exercendo o nosso papel profissional. Então, Politizando fica por aqui e deixo para vocês um forte abraço.